depois chamar para frente aqui para estar encerrando a noite o pastor Michael Anderson Zunino. Vou dar uma salva de palmas para ele, para Jesus. Glórias a Jesus. Para quem não sabe, né? Esse é o nosso segundo irmão. Nós somos em 4. Né? Agora são 4 pastores. Amanhã vai estar com a gente aqui o pastor Léo. Ele não vai pregar, segundo ele, não vai pregar. Mas vai estar aqui com a gente amanhã, em nome de Jesus. E também vai estar o pastor Tiago, né? Que é o caçula da tribo. Ele vai estar adorando aqui com a gente amanhã. Amém? Pastor Michael, hoje está ali ajudando o pastor Caio na Igreja Embaixada do Reino de Deus na cidade de Itapema. E ele tem ajudado ali, tanto cuidando dos casais, juntamente com a pastora Caterine, e também cuidando dos jovens, né? Então ele está com dupla unção, com 2 responsabilidades, né? Muito grandes, e tem feito um trabalho muito lindo, né? Não só ali, mas todo lugar onde ele tem pisado a planta dos seus pés. Então é uma honra ter ele com a gente aqui hoje. É o meu brother, e criamos junto, né? A base de cachorro e gato, e gato e cachorro. Mas graças a Deus ele já me perdoou, né? E por isso ele está aqui hoje. Amém. Eu vou chamar minha esposa aqui. Ela vai orar pelo meu irmão. Eu quero que ela suba aqui pelo menos um pouquinho cada noite, né, meu irmão? Porque isso aqui, nós estamos fazendo essa obra juntos. E eu quero dar essa honra para minha esposa. Está honrando pelo cunhado. Amém. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor já tem tocado os nossos corações, Pai. Nós queremos abençoar a vida do pastor Michael, te agradecer, Senhor, por esse coração que é disposto a te servir, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor já colocou a palavra rema no coração dele e nós vamos receber em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Que alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, né, nessa igreja. Acho que é a primeira vez que eu participo do Rio das Águas. Ou a segunda, né? Do encontro. E dessa vez deu certo, fiquei muito feliz. Muito bom eu rever o irmão Regis, né? Aquele irmão que sabe a vida toda na cabeça. Eu sempre desejei ser como ele. Nunca consegui, mas assim, alguns versículos. E ouvi o irmão Jai aqui no início. Jair. Eu estava numa mesa, sabe, Jair, semana passada, na igreja, nós tivemos um congresso chamado Congresso da Família. Congresso começou no domingo, terminou na quarta, e na segunda-feira esteve conosco. Eu creio que ele é um dos teus pastores também, o pastor André Estel. E ele contava que lá em Nova Trento teve, não sei se foi a primeira marcha para Jesus. Gente, isso é muito forte. Eu estava ali na mesa com vários pastores. Quando ele falou isso, todo mundo arregalou os olhos. Nossa! Porque Nova Trento, né, é tida como aquela cidade difícil, né, do Evangelho entrar. Eu lembro do Christian já há muitos anos atrás. Mas ele entrou. Está lá. Está acontecendo esse avivamento, de certa forma, né? Como eu concordo com o irmão Regis, em parte, porque, de fato, eu tenho visto também algo muito parecido lá em Itapema, na cidade que eu congrego hoje, na Igreja Embaixada. A gente tem visto um mover assim sobre as igrejas, pelo menos, eu não sei se é um avivamento, mas quem sabe um despertamento, né? Porque desde que mudou a política, que eu estou fazendo aqui um resumo de tudo que eu ouvi hoje, mas desde que mudou a política, e Deus sabe como mexe com a gente, né? Desde que mudou o governo, não a política, mas o governo, fez a gente orar mais, fez a gente trabalhar mais, fez a gente, sabe, se dedicar mais. Por quê? Né? Porque o vento está contrário realmente, né? Não está favorável. E eu acho que Deus tem um propósito. Eu não acho que tem.
convicção que Deus tem um propósito nisso, porque eu cresci muito nesse tempo. Na área que eu trabalho, eu sou corretor de imóveis, estava assim, uma crescente muito alta até então. Depois que mudou o governo, a coisa ficou difícil, né? Ficou bem mais difícil, a gente tem que trabalhar mais, tem que orar mais. Deus sabe como faz. Ele sabe como que ele pega, né? O ponto que a gente precisa. Então eu creio que está acontecendo um despertamento, porque o povo está orando mais, está buscando, está fazendo o que tem que fazer. E lá em Itapema não é diferente, as igrejas lotadas. Eu participo do movimento chamado Legendários também, que é só para homem. É um absurdo, temos mais de 800 legendários lá em Itapema. E quando o homem se posiciona, quando o homem toma a frente da sua casa, da sua família, quando ele levanta essa bandeira da família e ele toma para si a responsabilidade, meu irmão, é avivamento sim, é uma mudança na cidade, no ambiente, no local onde ele está inserido. Eu tenho visto isso lá, eu sei que isso vai acontecer também, estava acontecendo em Canelinha, em São Bento, em Itajaí, porque Deus está movendo nessa nação, né? A gente tem ouvido alguns pastores falar também do que está acontecendo. Mas nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser amanhã, não muda, a palavra dele não muda. Comece em nós esse avivamento, porque não adianta barulho, não adianta moveres sem haver um despertamento nosso, em primeiro lugar. E esse despertamento ele tem que acontecer dentro da nossa casa. Eu não vim aqui preparado para trazer a palavra que eu vou trazer hoje. Eu vim aqui idealizando que isso ia ter pastores, eu ia levar uma palavra para pastores. E eu cheguei aqui e me assustei. Mal informado, não presta atenção no convite. E aí eu cheguei aqui e vi um monte de família, já recebi essas palavras poderosas, né? Inclusive ser o último, tem que olhar o horário, né? Ser o último é mais difícil, né? É mais fácil porque, né? Não tem aquele frio na barriga de ser o primeiro, só que é mais difícil porque já foi falar tanta coisa, né? Mas é fácil também porque a gente pode falar o que ninguém falou, então é uma alegria. E eu quero ser breve, eu sei que vocês não acreditam, né? Porque eu sou junino, mas eu quero ser breve e trazer para vocês algo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Eu queria começar para combinar com o pastor, com o apóstolo Leandro. Eu queria continuar no Salmo 128. Eu vejo muitas famílias aqui. Eu queria deixar uma palavra para essas famílias, para que a gente saísse daqui realmente completo, né? Com tudo que a gente já ouviu, eu quero tentar acrescentar algo. E o Salmo 128 fala assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Eu vou parar aqui no versículo 4, que eu acho magnífico. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o tem. Aleluia. Se é que Deus tem uma bênção para nós, ela começa dentro da nossa casa. Se é que Deus preparou algo para o homem, sabe, é que ele seja feliz, mas que em primeiro lugar ele tema ao Senhor. Queridos, o temor ao Senhor está lá no Salmo 1, eu creio. É o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós como homens e mulheres, nós precisamos, antes de mais nada, temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É andar em santidade, sim, porque tem sido cada vez mais difícil, com tanto bombardeio de informação, com tantas opções e oportunidades aqui no celular, na palma da nossa mão, quando ninguém está vendo. Sabe, está muito fácil pecar, está muito fácil a gente perder o temor, porque eu e você, se você, eu creio que é mais tempo, eu não sei, eu já sou quase 20 e poucos anos, 25,
E eu não morri, eu já pequei nesses 25 anos bastante, eu não morri, não caiu meu braço, não caiu meu olho. A gente peca e às vezes, né, escorrega e vê que nada acontece. E a gente tem uma tendência assim, a achar que Deus perdoa, Deus é amor, Ele é graça, então está tudo bem. Só que a gente corre o risco de daqui a pouco estar aqui pregando o Evangelho e não estar vivendo o Evangelho. Então a gente corre esse risco. Então o temor, ele é o princípio de tudo. Então que a gente ande em temor. Gente, Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. O pecado não mudou. Está mais acessível, está mais fácil. Mas Ele ainda continua derrubando, destruindo famílias. Sabe? Ele ainda continua travando a bênção que Deus tem para ti. Mas o Salmo 128, ele fala que a bênção começa na nossa casa. Começa na vida do homem que teme a Deus e que ele casa, que ele é feliz, que ele é próspero. Então eu quero já começar declarando sobre a vida de vocês. O favor de Deus está sobre a tua vida. Amém. Deus tem planos. Jeremias fala, né? Eu que sei os planos que tenho para vós, planos de bem, não de mal, para te dar um futuro, uma esperança, o fim que você desejar. Eu não sei o que você deseja no seu coração, mas Deus, Ele quer te abençoar. Parece muito simples falar, e Deus quer te abençoar. E que bênção é essa? É ser feliz e ser próspero. Claro que é andar em dificuldade. Meu Deus, o que o apóstolo falou, o apóstolo Leandro falou, o que o resto falou, então eu tenho sentido na pele. Eu posso dar milhares de testemunhos para vocês. Eu tenho uma vida muito boa, parece. Moro num apartamento, vista ao mar, maravilhoso, numa cidade próspera. Quem vê assim está tudo certo. Mas esses dias a mãe, tocada pelo Espírito Santo, me mandou uma mensagem: está tudo bem? Eu falei: tá, mãe, está ótimo, está bem, está ótimo. Filho, está tudo bem? Se tu precisar de alguma coisa, até R$1.000 a mãe tem. Eu não estou pedindo dinheiro. Eu não estou pedindo dinheiro. Por que a minha mãe me manda uma mensagem me oferecendo dinheiro? O que é isso? Liga lá para casa. Eu disse para ela que estava tudo bem. Porque está tudo bem. Está tudo bem porque eu confio em Deus. Está tudo bem porque a minha vida está nas mãos dele. Está tudo bem porque é ele que tem o controle da minha vida. Mas na verdade, R$1.000 para minha mãe, que a minha mãe queria me dar naquele dia, não ia resolver nada. Algumas horas atrás, eu estava com, eu vou falar aqui, a mãe vai se escandalizar, mas eu estava com R$70.000 de contas para pagar, R$70.000 de boletos para pagar, que é ali alguns meses do meu custo de vida, que é ali a escola das meninas, o cartão de crédito e tantas outras coisas, o dinheiro que eu tive que adiantar. R$70.000. Então R$1.000 não ia resolver. Então tá tudo bem, mãe. Aí eu estava com um negócio para acontecer. E eu estava um mês já com esse negócio para acontecer, me dedicando, trabalhando. Isso é só um testemunho. Já está indo o tempo. O pastor Régio deu a graça de ofertou 5 minutos ainda na minha vida, né? E esse negócio, ele estava indo certo, chegou na última hora, ele caiu. Eu consegui reverter, liguei para a pessoa, comecei e tal, consegui reverter com a força do meu braço, quem sabe falei a palavra certa na hora certa, claro, o Espírito Santo me ajudou, reverti. Isso era numa quinta-feira. Chegou na segunda, caiu de novo. E aí era uma outra pessoa que eu tinha que conversar, liguei, Espírito Santo liguei. Chegou na terça-feira, a pessoa me ligou e disse: mãe, me desculpa, né, ter feito passar por tudo isso, mas assim, não, eu quero aquele apartamento sim. A pessoa me ligou aqui, o meu contador, que é essa segunda pessoa, meu contador me ligou e disse que ele cometeu um equívoco lá,
né? Só para vocês entenderem, a pessoa não queria comprar o imóvel porque ela ia ficar com uma reserva com menos de R$1 milhão. A reserva. Aleluia, Jesus. Mas cada um tem os seus problemas, né? E ela, uma hora só ela e o marido ganha mais de 50 mil por mês, mas não queria ficar sem reserva. Estava com medo. Mas Deus é bom. E aí ela me ligou e disse, peço desculpa, mas assim, não, a gente quer um apartamento, obrigado pelo teu trabalho e tal. E aí, assinou o contrato. Hoje cai dinheiro na conta, tá, mãe? Hoje eu tenho R$1.000 para tua mãe. Só que nesse meio tempo, eu tive que pregar na igreja, nesse meio tempo organizar congresso, nesse meio tempo eu tive que dar palavra para minhas filhas, nesse meio tempo eu tive que, sabe? E eu entrava no carro, colocava um louvor e eu agradecia a Deus, falava, Deus, tu é fiel, eu sei que tu vai fazer. E eu ministrei na igreja, teve uma quarta-feira, já estou terminando, teve uma quarta-feira que eu comecei o culto, e o tema era o favor de Deus, né? Todas as quartas-feiras lá, no culto com propósito, né? Favor de Deus. O pastor me ligou na terça, ó, tu que prega amanhã. Eu falei, amém? Gente, eu estava destruído, o negócio caído, com tudo. E eu comecei o culto pedindo oração para a igreja. Nossa, pessoal, a igreja não estava. Uns 300, 400 pessoas assim. Eu assim, gente, quero que vocês olhem por mim, porque está acontecendo isso. Está difícil. Eu sei que isso vai mudar daqui a alguns dias, porque Deus já me sinalizou, mas eu quero oração. Pessoal, levantaram, oraram por mim, mas lógico, é uma estratégia, né? Depois que eles oraram, recebi aquela oração, a Bíblia fala que Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos, né? Mas é aquelas pessoas que eu ministrei isso para eles, e eles oraram por mim, aí depois eu peguei e devolvi a oração para eles, falei, tudo que vocês desejaram para mim, a oração, Deus vai dar em dobro, aí foi aquela bênção. E aí eu ministrei uma palavra, o favor de Deus em meio às dificuldades, porque era o que eu precisava. Ele estava ministrando para mim. E ali eu declarei, ó, o negócio aconteceu assim, se assado, mas em nome de Jesus vai acontecer. Gente, aconteceu. Meu Deus, simples assim. Só pela fé, mas não queira estar na minha pele esses dias até acontecer, né? Tem que dizer para as coisas, fica tranquilo, vai dar certo. Ontem ainda recebi uma mensagem da escola lá, falando assim, ó, o seu atraso está em nível crítico. Eu falei isso. Mas como Deus é bom, Ele vem com socorro na hora do nível crítico. É dependência. É dependência. Não quero aqui pregar, o pastor já pregou. Mas eu quero falar uma outra coisa para vocês. Não quero deixar uma outra palavra. Então assim, queridos, Deus, Ele tem uma bênção para a tua vida. Essa bênção começa na família. Eu queria falar, o tema mesmo era sobre Noé. E Gênesis no capítulo 8. Aleluia. Aqui, Gênesis capítulo 8, eu vou ler aqui a partir do versículo, vamos ver, a partir do versículo 15. Diz assim: então Deus disse a Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão. Presta atenção, solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Ora, Deus estava até fazendo uma bênção, né? Noé, sua mulher, seus filhos e as suas mulheres, e as mulheres deles, desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e aves saíram da arca, um casal de cada vez. Parem aí. Bom, Noé é o homem que Deus escolheu para começar algo novo na terra. Noé, a família de Noé foi a família que foi poupada quando Deus destruiu toda a terra. Todo mundo sabe que Noé era um homem, tem uma música que fala, Noé era um homem justo e bom, né? Mas todo mundo sabe que Noé era um homem temente, ele temia Deus. Todo mundo
sabe que Noé obedecia a Deus. Então, pelo temor e pela obediência, ele foi escolhido para começar algo novo. Deus, quando quis começar algo novo na terra, escolheu a vida de Noé pela obediência. E Noé, incrível como ele foi obediente, ele ficou ali 1 ano dentro da arca, até que Deus dissesse: então disse a Noé, saia. E ele saiu. Então Noé recebeu a ordem de construir uma arca naquele momento que todo mundo sabe que nem chovia, né? E eu fico imaginando Noé tendo que explicar para a família dele, né? Às vezes o cristão, né, tem muito que explicar isso, né? Que está aí construindo essa arca, né? Esse ministério tão maravilhoso que ele tem aqui na nossa região, Nova Trento, Canelinha, Tijuca, São João. Quantos homens de Deus que ele já levantou, né? Seguindo o legado do pai, da mãe. Eu acho isso tão maravilhoso. Então ele já estava construindo a arca dele. Às vezes eu vi pessoas falar: esse cara é louco, né? Tá doido. Como é que não larga o osso, né? Continua, Cristo. Continua, porque eu concordo com o que o Jair falou, né? Deus tem coisas muito grandes, né, para a tua vida. E Deus, ele faz a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não se preocupa, não. Mas o que me chama a atenção no texto é o que a gente vai ler agora, que é o versículo 20. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ora, foi falado aqui que ontem começamos uma nova estação. Essa nova estação, chamada primavera, só começou porque Noé fez algo que Deus nem pediu para ele. Porque a Bíblia não fala que Deus pediu para Noé sacrificar nada. Deus falou assim: ó, manda os animais sair. Mas ele segurou alguns e ele foi e construiu um altar. A primeira coisa que ele fez ao pisar na terra foi construir um altar. E ali ele sacrificou, queridos. O sacrifício, ele tem um poder gigante. Pastor Michael Rabud, um dos meus pastores, ele sempre fala que o sacrifício, ele quita o sofrimento. Então eu não sei o que você pode estar passando, a sua casa, a sua família, qual é o tipo de sofrimento. Eu mostrei aqui para vocês que eu tinha um também, até 5 horas atrás, quando entrou o Pix. Foi trabalho, foi sofrimento. Mas o sacrifício, ele quita o sofrimento. E Noé foi esse homem que Deus não pediu, mas ele foi lá e sacrificou. E a Bíblia fala que esse sacrifício, ele subiu como um aroma suave. E por causa desse sacrifício, eu e você estamos aqui hoje. Por causa desse sacrifício, eu e você podemos plantar. Eu tenho certeza que depois da primavera vai vir o verão, e depois do verão vem o outono, e depois do outono vem o inverno, e depois do inverno vem a primavera. A vida é feita de estações, a vida é feita de processos. Não sei qual é o processo que você está vivendo, mas eu quero te dizer que Deus é contigo. Amém. Ele não falha, porque Ele não muda. Ele é fiel. Ah, pastor, isso eu já sabia. Mas então tenha certeza, tenha convicção. Sai desse lugar aqui, ó, e comece a construir um altar para o Senhor. Aleluia. Comece a construir um altar para o Senhor. Esse evento, esse seminário que está acontecendo aqui, sim, é um altar que está sendo construído. Sabe? Agora, quando a gente constrói um altar com um recurso que a gente nem tem, com um recurso limitado, aí que vem a abundância. Porque Noé não estava com muita coisa, não tinha nada, na verdade. Ele tinha que começar toda uma história e ele tinha poucos recursos. Tinha ali um casal de cada animal, e ele foi lá e sacrificou mesmo assim. E
Deus colocou ele, né? Até hoje, né? A gente tem que ser grato à vida desse homem. Então, queridos, a palavra que eu queria deixar para vocês é o altar de sacrifício. Ele gera essa vida de abundância, essa vida de prosperidade. E aí, prosperidade, todo mundo já está careca de saber que não é muito dinheiro na conta. Até me perdoe porque eu falei números aqui para vocês, não queria impressionar ninguém. Mas eu quero que vocês saibam que Deus, ele atende a necessidade de cada um. O meu buraco era aquele. E veio, o negócio que eu fiz era maior do que aquilo que eu precisava. Porque Deus é Deus. Então hoje estou com as contas pagas, a tarde inteira pagando boleto, que alegria. Não tem problema. Ele também chegou lá em casa dizendo que já está toda pagando esses dias, né? Boleto. Aí eu disse, glória a Deus, porque tu tens para pagar. É isso. E eu queria que vocês ficassem em pé, não sei se vai tocar mais um louvor aqui. Cadê o irmão? Gente, a gente sabe quando está ficando velho, porque eu já peguei no colo esse rapazinho aqui, esse que tocou o louvor ali. Eu lembro dele bebê. Então, a gente sabe que está ficando velho. Se fizesse um louvor aqui pra gente, eu queria gastar um tempinho orando, mas deixar mais uma palavra para as famílias que aqui estão. Josué, lá no final, não da história dele, mas no final do livro que conta a história de Josué, ele declara diante de todo o povo um posicionamento. E esse posicionamento, querido, é o que nós nos dias de hoje precisamos declarar. E Josué, ele fala o seguinte: está cheio de Deus aí fora para você seguir. Tem vários caminhos aí para vocês andar. Tem Deus do passado, tem Deus atuais. Eu não sei qual é o Deus hoje que está governando esse mundo. O dinheiro é um Deus que governa, né? Infelizmente, governa ainda muitos corações. Mas aí Josué falou: vocês, eu não sei o que vocês vão fazer daqui para frente. Mas ele fez assim, ó. Como diz o pastor Regis, eu amo uma heresia minha, mas vai ficar registrado. Ele fez assim, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, eu quero que você coloque a mão no seu peito agora e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, não! Nós não podemos ser vencidos por esse mundo. Nós não podemos abrir mão da nossa santidade. Nós não podemos abrir mão do temor ao Senhor. Porque a mesma bênção que Deus teve para Noé, para Josué, para todos os personagens da Bíblia, Ele tem para nós. Porque Deus não mudou. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer ser o teu escape, o teu livramento. Ele quer ser o teu socorro. Ele quer ser o teu sustento, como nós já ouvimos. Ele é Deus, querido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Continue servindo a esse Deus. Ele não vai te abandonar. Ele não vai falhar contigo. Ele é contigo e com toda a sua casa. Você vai experimentar prosperidade. Você vai experimentar os seus filhos ao redor da sua mesa. A alegria verdadeira. A verdadeira bênção do Senhor virá sobre você, se apegará a você, e você será feliz todos os dias da sua vida. Os planos que Deus tem para a tua casa não serão frustrados. Toda promessa que tem sobre a tua vida não cai por terra, porque Deus continua sendo Deus. Porque mesmo em meio às dificuldades, porque mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às más notícias, mesmo em meio à insegurança, Ele continua no controle. Ele continua no controle da tua vida, da tua casa, se assim você permitir, se assim você disser: eu continuo servindo a Deus, eu continuo servindo a Deus, e toda a minha
disse: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por mais que soprem os ventos, por mais que venham as tempestades, Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias, 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 todos os séculos. Aleluia. Vem encher este lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar, teu abraço eu quero sentir. Teu abraço, vem encher este lugar, Senhor Jesus. Teu abraço eu quero sentir. Aleluia, dê uma oração aplauso ao Senhor Jesus. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui. Desejamos que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Amanhã, o último dia da festa, né? Aqueles que puderem vir, né? Dizem que o melhor vinho. Desculpa aí os irmãos de hoje. O melhor vinho fica pro final. Deus abençoe vocês, né? Só brincadeira. Não vai embora, né? Sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, né? Desejar um feliz ano novo, né?